Voltando um pouquinho aqui, então, para essa operação Lesa Pátria, Clarissa, já foram várias operações, né? Pega um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, agora de novo, prende outra vez o PM que estava atrapalhando ali, né? Que estava facilitando a subida na rampa do Planalto, mas não está avançando, né? A sensação que dá é essa. A gente tem a sensação, conversando com as pessoas ligadas à investigação, que a gente ainda não consegue sentir que isso tudo está alcançando, principalmente aquele grupo dos financiadores. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, quando você tem uma nova prisão de uma mesma pessoa, que já foi uma pessoa de interesse na investigação anteriormente, é porque tem um fato novo. Pode ser que tenha alguma novidade aí que venha à tona com essa nova prisão? Pode ser. Ainda assim, dá para a gente dizer que essa é uma investigação que está demorando para andar? Não dá, né? Porque é um processo muito grande. A gente está falando de quase 1.400 pessoas que são investigadas, muitas delas até agora, pelo menos a maioria em cada um dos processos do fatiamento dessa ação. A grande maioria dessas pessoas estão sendo convertidas em réus, ou seja, estão de fato sendo denunciadas. E aí a gente começa a avançar um pouco mais na direção de quem foi a cabeça disso tudo. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a sensação que dá é de muita tranquilidade ali. Não há nenhuma preocupação nesse momento que essas investigações possam alcançar Jair Bolsonaro. O que é um pouco preocupante, considerando a quantidade de elementos e de indícios que a gente observou desde o dia 8 de janeiro, que rondam ali, que interessariam a Jair Bolsonaro, ou pelo menos a pessoas muito próximas dele. Está se observando aí que é como se a coisa toda estivesse se esfriando, a temperatura está baixando. É bom? Não, porque pelo menos da nossa ótica, de quem está de fora, da imprensa, a gente está custando a ver isso chegar de fato nas pessoas que pagaram por isso. Porque uma coisa é você identificar nas imagens o cara que jogou o relógio no chão, o cara que depredou uma vidraça, o cara que liberou o acesso da rampa. Você tem ali muito mais facilidades, muito mais mecanismos para identificar isso com mais rapidez. Agora, de fato, chegar na origem do dinheiro, de quem foi que de fato arquitetou isso tudo, porque isso demandou arquitetura, isso a gente ainda não está vendo acontecer. Então, dá uma certa frustração, mas a gente tem que entender que pelo tamanho disso, é uma investigação muito grande. Não dá para a gente também dizer que é uma coisa que está andando devagar. Tanta investigação por aí parada no Supremo que a gente está esperando décadas para ver algum resultado e a gente vê pelo menos algum andamento no curto prazo nesse caso. Vamos aguardar, é o que a gente pode fazer, mas não consigo também ver que as autoridades estejam paralisadas, sabe? Enfim. Joel, qual que é a sua impressão? Você tem a sensação de que vão se chegar nos cabeças do esquema ou que meio que travou? Tenho a impressão que chegaremos sim aos cabeças do esquema. Não sei dizer quem ou qual o nível desses cabeças na hierarquia política do governo anterior. Mas a gente tem os seguintes fatos. Milhares de pessoas foram até Brasília, fizeram a invasão que a gente sabe dos 3 poderes, e a intenção delas era provocar uma intervenção das Forças Armadas para dar um golpe de Estado em benefício do Bolsonaro. Essas pessoas, para ir até Brasília e para ficar lá, tiveram transporte e tinham alojamento. Tinha gente pagando, tinha gente financiando isso. Mais do que isso, sabemos pela própria Polícia Federal que dias antes fez um relatório avisando dos riscos que aquele deslocamento trazia, avisando o governo, inclusive, os outros poderes, os riscos que aquele deslocamento trazia. Por quê? Porque já se sabia que havia a intenção de fazer uma invasão nos moldes da invasão do Capitólio americana, do qual a nossa, evidentemente, é quase que uma cópia, né? Ou seja, já havia o planejamento, já havia a intenção de causar essa destruição, essa invasão para provocar um golpe de Estado. Se havia intenção, havia pessoas que queriam isso, que planejaram isso, que arquitetaram isso. Qual a relação do ex-presidente Bolsonaro com tudo isso? Bom, ele alimentou o discurso amalucado que mobilizou milhares de pessoas por meses nos quartéis e depois essas milhares de pessoas em Brasília. Ele viu
toda essa mobilização acontecendo ali por quase 2 meses, viu e não fez nada, pelo contrário, acenou, a esposa dele rezou junto com eles, o seu ex-candidato a vice pediu para eles manterem a fé, então quase que dando um estímulo ali, e toda essa mobilização foi feita, por mais maluca que fosse, foi feita em benefício do Bolsonaro. Ele alimentou, ele foi conivente, ele sabia que era em benefício a ele. Existe algo a mais? Existe algum tipo de conhecimento dele de que iam tentar dar o golpe ou no primeiro dia do governo ou uma semana depois? Ele tinha conhecimento de que talvez assessores dele estivessem pressionando generais da ativa para dar um golpe de Estado, que está totalmente ligado com esse caso aqui? Isso a gente ainda não sabe. Isso ainda não chegamos. Mas que, pelo menos, empresários e provavelmente membros do governo estavam sabendo e estavam ajudando, isso é quase que inescapável. Tainá, quando você conversa com os investigadores, Polícia Federal, PGR, dentro ali do STF, quais as informações que você colhe? Vai avançar? Acredito que sim, Raquel. O que eu tenho ouvido muito, principalmente ali dentro da Polícia Federal, quando consulto essas fontes sobre essas movimentações, eles sempre me pontuam que essa é uma operação quase que permanente. Então, sim, a ideia é justamente ter esse tipo de operação e avançar semana sim, semana não. A Polícia Federal tem feito esse movimento, assisto quase que como um movimento de pressão também para demonstrar que as autoridades estão acompanhando quem participou desses atos golpistas e acredito que há possibilidade, sim, de avanço. É muita gente, é muita documentação, é muita imagem, há um amplo arsenal aí de embasamento para a Polícia Federal se debruçar. Acredito que ainda não tenha chegado nos cabeças, né, dos mentores intelectuais por conta disso. Mas a ideia sempre foi que essa operação fosse dessa forma, quase que uma operação contínua para a identificação dessas pessoas. Pontuando o lado do Congresso Nacional e a movimentação política também, Raquel, a gente viu que o governo tentou se defender de uma CPI, assistiu às imagens que a CNN trouxe sobre o GSI, precisou fazer um movimento contrário e abraçar a CPI que está para acontecer no Congresso Nacional. Agora, o que eu sinto do lado de lá, eles estão buscando caminhos, né? E muito desses caminhos, acredito, virão a partir dessas investigações. Hoje, conversando com um senador tido aí como um dos seniors, né, um dos cabeças do Senado Federal, antigo, que já teve experiências anteriores, ele me falava, olha, a gente sim tem que chegar nos mentores intelectuais, mas a gente vai trabalhar em conjunto, vamos se debruçar sobre o que as investigações estão fazendo até aqui e chamar as devidas pessoas para tentar avançar. Quem sabe o governo está abraçando de vez essa CPI, topando participar, né, entrando com tudo, a gente também não tenha um aliado aí, né? O governo não tem um aliado para tentar elucidar, e até os investigadores da Polícia Federal e da área jurídica não têm auxiliares para poder caminhar para esses mentores intelectuais. Gente, vocês estão todos mais otimistas do que eu. Acho que morreu já. Eu não vejo essa CPI andando e eu também estou achando a investigação um pouco parada. Toda vez que eu converso na PGR, está no mesmo ponto. Precisamos investigar a Polícia Militar, tem um quebra-cabeça muito grande para montar. A gente entende, é complicado, mas não estou vendo chegar lá no topo. E você, João? Ela precisa andar, né, Raquel? Ela precisa andar, o país precisa que esse crime seja totalmente esclarecido. A parte fácil, vamos dizer assim, da investigação, trabalhosa, mas fácil na parte de inteligência, está sendo feita, que é pegar todas as pessoas que foram presas, depoimentos, etc. E tem que continuar aí de onde veio o dinheiro, né? E de onde veio a mentoria intelectual disso. Se a gente for comparar um pouco com as investigações nos Estados Unidos, né, do Capitólio,
que continuam, né, e já, obviamente, já muito mais avançadas, elas também demoraram um pouco no começo e depois elas conseguiram acelerar de uma forma bem positiva. Obviamente, a gente tem um histórico no Brasil de que aos poucos as coisas vão esmaecendo, vamos esquecendo, vamos aliviando, e esse caso especificamente não pode ser esquecido, não pode ser aliviado, não pode nada. Nós temos que continuar firmes. Então, a expectativa, eu não tenho o seu pessimismo, viu, Raquel? Eu acho que nós vamos caminhar, mas precisa ter uma cobrança permanente da sociedade pelos avanços da investigação. Cobraremos sempre. Esse é o nosso papel.